Bom, nesse segundo bloco, a gente retoma algumas discussões com relação ao direito de família, mas agora a nossa análise recai sobre a legislação infraconstitucional. Então, no primeiro bloco, a gente, apenas para recapitular, a gente viu como que a Constituição Federal ela trata o direito de família. Então, a gente viu que ela traz algumas proposições as quais devem ser cumpridas pela legislação infraconstitucional. Então, a gente viu que a Constituição Federal ela é programática, então ela traz algumas balizas que devem ser respeitadas pela legislação infraconstitucional no campo de proteção da família. Agora, a gente vai ver, essencialmente, como que a legislação infraconstitucional obedece a esse comando constitucional. Então, a gente vai ver o direito de família na legislação competente, que é o Código Civil. O nosso Código Civil, ele é do ano de 2002, portanto, ele é posterior à Constituição de 88. E antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos o Código Civil do ano de 1916. Então, ele era um Código Civil muito antigo e que, com o passar dos anos, foi ficando atrasado. Então, a sociedade em 1916 é completamente diferente da sociedade que vive sob a égide do regime constitucional de 88. Então, foi necessário a composição e a confecção de um novo Código Civil que foi promulgado no ano de 2002. Esse projeto já era um projeto muito antigo, ele ficou muito tempo parado no Congresso Nacional, mas com a nova Constituição tornou-se imperiosa a sua aprovação. Então, houve uma desconformidade muito grande entre o Código Civil de 16 que existia e a nova ordem constitucional que trouxe novas ideias, novos programas e uma nova mentalidade de pensar o direito de família, que era incompatível com a legislação de 1916. Então, em 2002, veio um novo Código Civil, que nós vamos abordar em alguns aspectos. Mas antes da gente entrar no Código Civil propriamente dito, é importante a gente entender o que seja o direito de família. Então, o direito de família ele é um ramo do direito civil, como eu já tive a oportunidade de demonstrar no primeiro bloco. E ele é classificado, ele é definido como sendo o direito que regulamenta as relações jurídicas familiares por meio de normas jurídicas. E essas normas jurídicas vão dizer sobre a estrutura, sobre a organização e sobre a proteção da família. Então, é basicamente isso que o direito de família tem como objeto. Então, a estrutura, a organização e a proteção da família. E aí, o direito de família vai fazer o que já é feito com vários outros ramos do direito. Vai estabelecer as relações jurídicas familiares, dispondo entre direitos e deveres. Então, a gente tem um plexo de normas que vai delimitar quais são os direitos e quais são os deveres daqueles que compõem a relação familiar. Tendo isso em mente, a gente pode passar para a análise legal de dispositivos dentro do Código Civil na parte atinente ao direito de família. O direito de família
ele é o livro 4 do Código Civil. Então o Código Civil vai tratar sobre muitos assuntos. Vai falar sobre direitos da personalidade, vai falar sobre direito dos contratos, obrigações, direito das coisas, que é referente às propriedades, vai falar sobre direito das sucessões, que são os direitos que regem a sucessão das pessoas, herança, legado, e vai tratar também sobre o direito de família. E aí ele fica localizado no livro 4 do Código Civil. E aí a gente vai ter nesse livro 4 a sistematização das normas jurídicas concernentes às relações jurídicas familiares. É claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo que está dentro do direito de família, dentro do Código, mas a gente vai poder entender melhor como que aqueles direitos protegidos pela Constituição, aquelas garantias dadas na Constituição que vimos no primeiro bloco, ele se materializa no nosso dia a dia. Ele se regula, como aquelas situações são regulamentadas. Então, para a gente começar a nossa análise, a gente começa sobre o assunto mais importante dentro do direito de família. Isso eu afirmo de maneira tranquila, que é o mais importante, porque os doutrinadores que lidam com essa área do direito assim tratam esse tema dentro do direito de família, que é o casamento. Então, o casamento ele vai ser regulamentado entre os artigos 1511 do Código Civil ao 1590. Então vão existir diversas regras que buscam organizar e estruturar essa parte do direito de família, que é a mais importante. Como vimos, o casamento na nossa ordem jurídica brasileira é civil. Então, com a Constituição de 1891, houve a separação de fato entre igreja e Estado no Brasil. Até então, na primeira Constituição da nossa história, em 1824, havia uma simbiose entre essas duas instituições. O Estado e a igreja, eles se misturavam. Então, é o que nós chamamos de Estado confessional. Então, o casamento naquele regime constitucional, ele era religioso. E por ser religioso, ele tinha a importância necessária para os efeitos do Estado. Com a proclamação da República, em 1889, e a Constituição Republicana de 1891, há uma separação de fato entre essas duas instituições e o casamento passa a ser civil. Então, o que isso significa? O casamento é tudo aquilo que o Estado considera como casamento. E para ser considerado como casamento, deve passar pelos trâmites que o Estado diz que deve passar. E esses trâmites estão essencialmente hoje no Código Civil. É claro que o Constituinte ele não nega a característica da nossa sociedade. E o Constituinte de 88 sabia muito bem que uma das características da sociedade brasileira é o alto número de pessoas que professam alguma religião. Então, sabedor disso, o Constituinte garantiu a possibilidade de que as pessoas casem-se nas suas respectivas religiões e convalidem esse ato praticado em suas respectivas religiões perante as autoridades civis, como a gente viu lá no primeiro bloco. Mas basicamente o casamento ele é civil. E como vimos também, hoje na nossa ordem jurídica, casamento não é só uma
manifestação de união entre pessoas de diferentes sexos. Hoje, com a resolução número 175 do CNJ, que é de 2013, pessoas do mesmo sexo podem registrar civilmente a sua união, e isso é reconhecido pelo Estado brasileiro como uma forma de casamento. Então, temos um casamento entre pessoas de diferentes sexos e pessoas do mesmo sexo. O que define o casamento? O casamento ele é definido como a união de duas pessoas reconhecida e regulamentada pelo Estado, como a gente está discutindo, formada com o objetivo de constituição de uma família, baseada em um vínculo de afeto. Então, na base do casamento está o vínculo de afeto, e o objetivo do casamento é a formação de uma família. Então, isso é importante de ser delineado. Há algumas discussões jurídicas sobre qual é a natureza do casamento, se o casamento seria um contrato, se seria uma situação fática de natureza especial, um negócio jurídico de natureza especial. Porém, essas discussões elas não prosperam muito. O que é aceito hoje em dia não é a interpretação de que o casamento seria um contrato particular, como já foi o entendimento no passado. O que predomina hoje em dia é que o casamento ele é um negócio jurídico de natureza especial que possui alguns princípios basilares específicos, como a monogamia, a liberdade de escolha do cônjuge e a comunhão plena de vida. Então, esses são os princípios que regem o casamento. E para começar a regulamentação do que é o casamento, existem algumas regras gerais para o casamento. O artigo 1511 vai dizer que o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, não existe mais no nosso ordenamento jurídico, na nossa ordem constitucional, a diferença entre cônjuges, como havia no passado, de acordo com aquilo que eu exemplifiquei no bloco 1. O artigo 1512, ele expressa aquilo que nós também já discutimos aqui, que o casamento é civil e a sua celebração é gratuita. Então, a celebração do casamento civil, ele não pode ser onerado de maneira impecúnia. O que se cobra, a prática dos cartórios, é o registro. Então, o registro é cobrado. Porém, para aquelas pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade econômica, existe a possibilidade de isenção desse registro. Mas, via de regra, o casamento ele é gratuito. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão de casamento, via de regra, ela é gratuita para as pessoas que são declaradas pobres nos termos da lei, como eu havia delimitado anteriormente. Isso é o parágrafo único do artigo 1512 que traz para a gente. Então, essa é a situação envolvendo o casamento. O artigo 1513 vai dizer que é defeso a qualquer pessoa. Toda vez que em lei a gente encontrar esse termo defeso, significa proibido. Então, é proibido a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. A gente já falou isso no primeiro bloco. O legislador ordinário apenas replicou essa previsão já contida na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional. E aí o artigo 1514, 1515 e 1516 vai lidar sobre aquela situação do casamento religioso com efeitos civis. Então é uma garantia que a Constituição deu e que
o Código Civil vai proteger também, vai regulamentar e proteger. É interessante porque até então o que regulamentava o casamento religioso com efeitos civis no Brasil não era o Código Civil, mas sim uma lei especial que existia. E aí o Código de 16 lá atrás, ainda na vigência do Código de 16, na década de 60, incorpora o Código Civil e aí o próprio Código passa a dispor sobre essa possibilidade. E passa também pelos mesmos trâmites do casamento civil. Passa pelo procedimento de habilitação, passa pelo procedimento de juntada de documentação, de provas sobre a validade do casamento, e após isso é possível a sua celebração religiosa, que deve ser posteriormente, e tem prazo para isso, a lei vai trazer um prazo para o registro dessa celebração religiosa no civil. Então, basicamente é essa a situação envolvendo o casamento, seja ele civil, seja ele religioso. Dentro desse assunto, a gente tem uma outra questão importante que precisamos delimitar e discutir, que é a capacidade para o casamento. Por que é tão importante a gente entender as capacidades, né? Porque é isso que permite que as pessoas possam contrair um casamento. Então a lei vai dizer aquelas pessoas que são incapazes de se casar e aquelas pessoas que são impedidas de se casar. Então a gente tem uma incapacidade e um impedimento. Então são coisas diferentes, né? O impedimento, ele atinge algumas pessoas. Então algumas pessoas são impedidas de se casar pela proteção de alguns valores legais. E a incapacidade, ela atinge de maneira geral as pessoas que não podem se casar. Dou um exemplo concreto disso. As pessoas que têm menos de 16 anos não podem se casar, em hipótese alguma. Então elas não têm capacidade para o casamento. Enquanto que algumas pessoas que possuem circunstâncias fáticas que não permitem que elas se casem, estão impedidas de se casar. Exemplifico, existem pessoas que são mentalmente declaradas incapazes para os atos da vida civil. Então essas pessoas, elas não podem se casar se não houver o consentimento do curador delas. Então, toda vez que uma pessoa ela é interditada, ela tem uma curadoria, uma pessoa que exerce a curadoria dessa pessoa interditada, e se não houver a autorização desse curador, a pessoa ela não pode se casar. Então, ela fica impedida de se casar. Então, nós temos coisas diferentes. Então, temos incapacidade para o casamento e um impedimento. O impedimento, ele, em algumas situações, ele pode ser sanado, ele pode ser ultrapassado. Então, pode-se superar o impedimento em algumas situações. A incapacidade, não. A incapacidade, ela é insuperável. Então, as pessoas com menos de 16 anos, elas não podem se casar. E não há nada que se fazer com relação a isso. Até o ano de 2019, até o ano passado, se houvesse gravidez e houvesse consentimento dos pais, a pessoa menor de 16 anos poderia se casar. Porém, essa situação foi alterada com uma lei em 2019
e as pessoas com menos de 16 anos, elas não podem se casar em hipótese alguma. As que têm entre 16 e 18 anos podem se casar desde que haja o consentimento dos responsáveis legais ou que ela seja emancipada. Então, essa é uma situação que exemplifica a incapacidade e o impedimento. O artigo 1517 vai dizer exatamente isso, né? Que a idade núbil é de 16 anos. Então, entre 16 e 18 anos, a pessoa pode se casar. Abaixo disso, ela não pode se casar. E abaixo de 16, ela não pode se casar. Entre 16 e 18 anos, é necessário que haja um consentimento dos responsáveis ou que haja a autorização por parte do juiz se houver divergência entre os responsáveis legais quanto ao casamento da pessoa entre 16 e 18 anos. Acima de 18 anos, e quando não haja nenhuma incapacidade superveniente aos 18 anos, as pessoas podem se casar livremente. Perfeito? Apenas a título de complementação, a lei que proibiu o casamento de pessoas menores de 16 anos, ela foi promulgada e sancionada em 12 de março de 2019, e essa é a Lei 13.811. Perfeito? Sobre os impedimentos, é interessante notar que existem impedimentos matrimoniais, que são tratados no artigo 1521, que fazem com que o casamento seja nulo. E os impedimentos que não são os impedimentos do 1521, são os impedimentos do artigo 1550, que fazem com que o casamento seja anulável. Então nós temos duas figuras aqui. Temos o casamento nulo, perfeito? Que não gera efeito jurídico nenhum, e o casamento anulável, ou seja, ele gera efeitos enquanto ele existe e enquanto não é decretada a sua anulabilidade. Então, a gente fala que são as causas de anulabilidade do casamento. E existem também algumas outras causas que são suspensivas, que apenas impõem sanções aos cônjuges. Então, as pessoas elas podem se casar, mas existem algumas sanções combinadas legalmente a esse casamento. Basicamente, as sanções elas giram em torno sobre algumas questões do regime de bens do casamento. Por exemplo, as pessoas acima de 70 anos que decidem contrair um matrimônio, elas acabam por serem obrigadas a se casar no regime da separação total de bens. Então essa é uma sanção que a lei impõe para a validade do casamento da pessoa maior de 70 anos. Com relação aos impedimentos, é interessante a gente notar que há uma diferença, né? Há uma diferença para a invalidez do casamento. Existe aquele casamento nulo, perfeito? E o casamento anulável. O casamento nulo, como eu disse, ele não gera nenhum efeito jurídico. Ele é marcado por ser de interesse público, ele é marcado pelo vício ser insanável, ou seja, não se pode convalidar o vício de um casamento nulo. Ele é decretado por interesse das partes, mas também do Ministério Público, uma vez que há um interesse público nesse caso, e ele é imprescritível. Então, a nulidade desse casamento nulo, que viola o artigo 1521 do Código Civil, ele é imprescritível, ele pode ser alegado a qualquer tempo. Enquanto que o casamento anulável, ele é um interesse privado, ele é um vício sanável,
é aquilo que eu falava sobre alguns impedimentos poderem ser contornados. Então é exatamente isso, né? O vício ele é sanável, ele é prescritível, ou seja, você tem tempo para que você possa alegar a anulabilidade do casamento, e ele apenas é decretado a partir da manifestação de interesse de uma das partes. Perfeito? Então, é interessante a gente ver que o artigo 1521 vai trazer quais são os impedimentos que tornam um casamento absolutamente nulo. E aí serão os seguintes impedimentos. Artigo 1521, não podem casar. Inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, o que isso significa? Então, a gente tem um grau de parentesco, temos uma classificação dentro da nossa árvore genealógica que classifica os nossos parentes e as nossas relações de parentesco. As pessoas que nos antecedem são os nossos ascendentes, e as pessoas que nos sucedem são os nossos descendentes. Então, temos a impossibilidade de ascendentes contraírem matrimônio com descendentes. Então, um pai não pode se casar com um filho não pode, vice-versa, se casar com um pai, um avô não pode se casar com um neto, e um neto também não pode contrair matrimônio com o seu avô. Esses são os parentescos naturais. Quando a gente fala de parentesco civil, é o filho que vem pela adoção. Então, o filho que é adotado também não pode contrair matrimônio com o seu pai que o adotou. Tampouco com o ascendente do seu adotante, do pai do adotante, no caso o avô. Também não pode haver. Uma vez que não há diferença entre filho adotado e filho natural, como a gente viu no primeiro bloco. A Constituição acabou com essas diferenças. Então, não pode haver, nesse caso, o casamento entre essas partes. Não pode haver também, de acordo com o que o artigo 1521 traz para a gente, o casamento entre os afins em linha reta. O que isso significa? Não pode haver casamento entre pessoas que na linha reta de parentesco possuam afinidade. Ou seja, o casamento entre o genro e a sogra e o casamento entre a nora e o sogro. Isso não pode ocorrer. Afins vem justamente por isso, né? A pessoa ela não tem uma relação de parentesco natural nem civil, mas ela é uma relação afim. Ela é uma relação de proximidade e que merece a tutela do direito e o impedimento por parte do legislador desse possível casamento. Então essas partes elas não podem contrair matrimônio. O inciso 3 vai dizer o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Então, não pode haver casamento entre o filho adotado e o cônjuge da pessoa que o adotou. Tampouco pode haver casamento por parte da pessoa que adotou com aquela que foi cônjuge do seu filho adotado. O raciocínio é o mesmo, não pode haver casamento entre genros e sogras e sogros e noras. A regra segue a mesma lógica da regra anterior. Não pode haver casamento também entre irmãos, unilaterais ou bilaterais. O que significa isso? O unilateral é o irmão de um pai, por parte de pai ou por parte de mãe. O bilateral é o irmão tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E demais colaterais.
até o terceiro grau, inclusive. Então, não pode haver casamento entre irmãos e não pode haver casamento entre sobrinhos e tios. Então, toda vez que a gente fala em grau de parentesco, a gente tem que ter uma noção. No slide que eu vou disponibilizar, a gente tem alguns esqueminhas que facilitam isso. Então, temos aqui uma cruz, vamos supor, né? Então, a pessoa que está acima de você, o seu pai, é o seu parente de primeiro grau. Perfeito? Então, o que une você, a pessoa, e o seu irmão é o parente em primeiro grau. O pai. O tio e o irmão têm como ancestral comum o avô. Então a gente sobe mais um grau, segundo grau. Então o avô é um parente em segundo grau. O tio é o irmão do pai. Então a gente vai para a linha colateral. Na linha colateral nós temos o terceiro grau. Então a proibição de casamento vem até o terceiro grau. Então temos o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. O primo já possui a relação de parentesco colateral em quarto grau. Então é por isso que pode haver casamento entre primos. Mas o casamento até o terceiro grau ele é proibido pela legislação. Não pode haver casamento também, o inciso 5 vai dizer entre o adotado com o filho do adotante. Irmãos. Então o raciocínio é exatamente o mesmo. Não podem se casar, por óbvio, uma vez que o casamento ele é, como a gente viu, baseado na monogamia. Então a gente vive num país onde não se permite a bigamia ou a poligamia. E então, por óbvio, as pessoas que são casadas, elas não podem se casar. Perfeito? Então, uma pessoa que é casada, ela tem que ter primeiro, se ela gostaria de ter um novo vínculo matrimonial, ela tem que dissolver o vínculo matrimonial com a pessoa com que ela é casada, ter o divórcio, e só apenas após o divórcio é que a pessoa pode se casar novamente. Perfeito? O inciso 7º vai dizer pra gente que não podem se casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, a pessoa que pratica um homicídio ou uma tentativa de homicídio contra uma das pessoas do casal não pode se casar com aquela pessoa que sobreviveu ao homicídio ou que, mesmo a pessoa tendo sofrido a tentativa de homicídio e não tendo morrido, mas tendo separação, por exemplo, não pode vir a se casar caso a outra parte seja condenado pela tentativa de homicídio. Então, é uma questão moral, né, e que a lei impede o casamento entre essas pessoas. É interessante notar que às vezes aparecem alguns casos, né, de pessoas que a gente vê, né, na sociedade, que buscam cometer o homicídio doloso com a intenção de um dos cônjuges para ficar com uma parte do que lhe cabe e contrair casamento com aquela parte que estava mancomunada nesse plano de homicídio. Então, se isso é comprovado, não pode haver o casamento. Então, todas essas hipóteses, elas são passíveis de nulidade. Então, absolutamente não pode haver casamento nesses casos. Perfeito? Agora, existem outras questões que fazem com que o casamento seja anulável, diferente do casamento ser nulo. E essas hipóteses vão ser trazidas lá no artigo 1550. Então, o que o artigo 1550 vai dizer?
é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Então, se alguém não tem ainda 16 anos e por algum motivo contraiu um casamento, esse casamento ele é anulável. Perfeito? Ele é anulável. Inciso 2. Do menor em idade núbio quando não autorizado por seu representante legal. O raciocínio é o mesmo. Se para casar você precisa da autorização do seu representante legal, mesmo que você tenha a idade núbia, ou seja, dos 16 aos 18, se você não tem essa autorização, ou não há o suprimento dessa autorização por parte do juiz, esse casamento, por óbvio, ele é anulável, né? Ele é passível de ser anulado. Por vício da vontade, o que isso significa? O inciso 3 traz para a gente. Quando uma das partes foi coagida a se casar, por exemplo, há um vício na expressão da vontade. A vontade não foi livre, não foi espontânea. Então isso traz a possibilidade de se anular. Havia muito, né? Ainda há, não vou dizer que não há, mas hoje é bem mais raro, a possibilidade de casamento arranjado, principalmente entre os pais. Os pais arranjavam casamentos entre os filhos, e os filhos não tinham autonomia para a expressão da sua vontade, né? Então, hoje, se uma situação dessa acontece, se há uma coerção para a realização do casamento, e ficar constatado que não houve liberdade na expressão da vontade da pessoa, que ela se casou por uma obrigação, seja ela de qualquer índole, esse casamento ele é anulável. Inciso 4 vai dizer que é casamento anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Então, se a pessoa ela tem algum tipo de distúrbio que a impossibilita de expressar de maneira consciente e livre a sua vontade, e ela contrair um casamento sem ter esse domínio pleno, consciente dessa situação, esse casamento pode ser anulado também. O inciso 5 vai dizer que é anulável aquele casamento realizado pelo mandatário, ou seja, aquele que detém uma procuração, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. O que isso significa? Significa aquela procuração que foi dada e a pessoa não sabia que aquela procuração foi revogada. Então, essa é uma situação muito comum antigamente também, nas questões históricas, em que pessoas de famílias reais casavam-se por procuração. Ainda hoje é possível isso acontecer. Então ele fala que é o seguinte, que se a pessoa deu uma procuração e revogou essa procuração e a pessoa contraiu o casamento mesmo assim, e não houve coabitação entre as pessoas, esse casamento ele é anulável. Então é uma hipótese um pouco mais difícil a aferição, até pelo grau do quão pitoresco é essa hipótese, mas está lá, tem registro e encontra-se na lei. 6. Por incompetência da autoridade celebrante. Então, aquela autoridade que não é competente para celebrar um casamento, e ainda assim foi celebrado esse casamento ele é anulável. No Brasil hoje, a autoridade civil que celebra os casamentos é a figura do juiz de paz. Então essa figura ela é instituída pelo poder público. Existem formas de ser investido como um juiz de paz. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, houve uma alteração constitucional na Constituição do Estado, e essas pessoas agora são eleitas. Essa é uma figura muito antiga no direito brasileiro, na história do Brasil, a figura do juiz de paz, e essa é a autoridade competente para a celebração de casamentos no nosso país.
Porém, pode acontecer. Também é uma hipótese hoje bem complicada de se aferir a possibilidade de ocorrência, mas no Brasil a gente costuma ver situações bem pitorescas, bem diferentes, e tem essa possibilidade. Com relação ao casamento religioso com efeitos civis, é importante que a autoridade que celebre a cerimônia religiosa seja uma autoridade constituída pela religião para celebrar. Na Igreja Católica existem os sacerdotes, padres e todo o corpo clerical da Igreja Católica. Dentro das igrejas protestantes também temos os pastores, os sacerdotes, e nas religiões de matriz africana também tem as pessoas que ocupam uma posição de sacerdotal mesmo, e em outras religiões também, que essas pessoas sejam reconhecidas como pessoas capazes de serem celebrantes. E exatamente para evitar com que seja feito um casamento que no futuro seja considerado nulo, né? Então, esse é um pouquinho das regras que regem o casamento, essa parte importante do direito de família, essa parte que eu considero assim, a base do direito de família, porque é o que dá início realmente à formação familiar de maneira tradicional. Existe também a habilitação, e toda essa questão relativa à habilitação é o momento onde é feita a apuração das questões relativas aos impedimentos e às incapacidades, que geram as nulidades e as anulabilidades. Então, esse é um momento objetivo, é um momento primordial para a análise da própria formalidade legal e saber se o casamento ocorreu sobre os trâmites corretos. Ele é um procedimento público, solene e prévio à realização da celebração de casamento. Então, a publicação nos meios de circulação da sociedade, jornais, a publicação nos corredores dos fóruns, nos locais onde publicamente pode haver a visualização daquele procedimento de habilitação, e hoje a pessoa que tome conhecimento daquela celebração possa levantar qualquer tipo de situação referente à impossibilidade ou não da pessoa se casar. Passado o período da habilitação, que são 90 dias, não há, e não tendo nenhuma notícia, e não sendo apurado também por parte do oficial do registro que há algum impedimento, alguma nulidade ou alguma anulabilidade, o casamento ele é realizado. Então, esse é o procedimento que é seguido pela lei. Após o casamento, após a habilitação, é escolhido o regime de bens do casamento. E esse é um assunto muito importante também, e que é importante termos o conhecimento e o domínio para podermos auxiliar as pessoas que procuram ajuda, né, nos atendimentos, nas próprias relações familiares que temos, e é importante sabermos essas questões relativas ao regime de bens. E sobre isso a gente vai tratar no próximo bloco, que é o terceiro bloco, e a gente vai lidar com o regime de bens, vamos lidar também com a união estável, e vamos discutir algumas questões relativas a essas questões. Perfeito?